Bem-vindos a mais um Podcap, podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Eu sou Leonardo Zamboni, sócio da CapTable, e hoje tenho a honra de ter aqui comigo o Ricardo Salomão, da Green Rock. Mas vou deixar para o Ricardo aí as honras dessa apresentação. Boa, Léo. Queria agradecer aí o convite da CapTable, o seu convite para participar aqui do podcast. A honra, na verdade, é toda minha. Bem, eu vou começar me apresentando, contando um pouquinho de mim. Vou contar um pouquinho da Green Rock, também o que a gente fez no passado e o que é um pouquinho de alguns projetos futuros por aqui, para já contar em primeira mão aí para vocês. Bem, começando sobre mim, eu sou como formação, né, como aquela coisa que você estudou um bom tempo da tua vida, mas não faz mais de forma dedicada. Eu sou médico, né, por formação, mas muito mais do que isso, porque eu também fiz residência médica em radiologia, fui do R1 ao R5, foram 11 anos, né, estudando medicina. Então, quando eu digo que médico de formação, às vezes parece aquele cara que largou no meio e foi fazer outra coisa, né, mas eu fiz a minha formação de forma totalmente completa, é, virei um radiologista músculo-esquelético, trabalhei na área, atuei na assistência, né, como médico. E só que do outro lado, né, apesar de eu ter todo esse lado assistencial, eu tive o privilégio de estar dentro de uma família bastante empreendedora. Meu pai também médico, na década de 80, em 1981, fundou um laboratório aqui em São Paulo, na capital, e, e de 81 até 2017 transformou o laboratório Salomão Zop, junto com o Zop, que é o sócio dele, num dos maiores laboratórios diagnósticos do Brasil. Em 2017, eles tomaram a decisão de vender o negócio para o Grupo DASA. Grupo DASA, um dos maiores grupos de saúde, né, do nosso país. E desde 2017, a gente estruturou a Green Rock, que nasce para ser o Family Office. A gente nem gosta muito desse nome, a gente gosta mais como é o nosso Investment Office. O nosso dia a dia aqui é olhar oportunidades de investimento o dia inteiro. E só que como alguns de vocês podem imaginar, as coisas elas são construídas aos poucos, né? Diferente aí de algumas ou de várias startups ou da expectativa de vários founders, a construção ela é lenta e ela é bem gradual. Em 2017, quando a gente montou o Office aqui, a gente não tinha muita coisa o que olhar, não passava muita coisa aqui não, entendeu? Então a gente começou a desenhar uma tese de investimento, até pelo pouco trabalho que se tinha aqui dentro da Green Rock. Eu acabei ficando dentro do grupo DASA, no primeiro momento como híbrido entre médico e gestor, mas aí eu acabei fazendo meu MBA aqui no INSPER, migrei para virar gestor 100% do tempo já em 2018, e acabei ficando no grupo DASA até o final do ano de 2020. Então, fiquei ali 17, 18, 19, 20, foram 4 anos que eu tive de experiência dentro de umas maiores corporações de saúde do país. Um super aprendizado, guardo bons amigos e boas recordações da minha experiência lá, mas foram exatamente esses anos que nós precisamos, que a gente precisou aqui dentro da Green Rock para conseguir amadurecer a nossa tese de investimento, definir aquilo que nós íamos fazer como próximo passo, como próximos investimentos. E nós acabamos desenhando uma tese de investimento focado em dois grandes mercados. Um mercado que é o mercado imobiliário. Esse mercado imobiliário, nós, obviamente, por virmos da saúde, termos tido a experiência de
botar de pé 12 unidades de saúde dentro da empresa. A gente decidiu, na verdade, só perpetuar aquilo que a gente já considerava que sabia fazer, entendia como fazer. É, então, nós acabamos decidindo criar uma estratégia para investimento imobiliário no segmento de saúde, tá? De forma dedicada. E também uma segunda vertical, que hoje certamente toma 99,9% do meu tempo, que é a área de investimentos em empresas privadas, né? Ou startups, ou é, dentro do segmento de saúde. Então, nós, nos últimos 6 anos, nós analisamos mais de 600 companhias de saúde. Só que naqueles primeiros 4 anos, eu só analisei 50. Então, nos últimos 2 anos, a gente analisou praticamente 90% de tudo que a gente olhou nos últimos 2 anos, 2 anos e meio. Então, essa é a construção que eu estava me referindo no começo. No começo, você vai construindo uma reputação, você vai construindo uma tese, o mercado vai entendendo o que você gosta de investir, como você investe, qual é o seu perfil de sócio. Então, essa foi uma construção, como eu disse, ela foi lenta, mas depois de definida e bem posicionada, a gente teve um crescimento bastante grande, do número de oportunidades de investimento aqui dentro. É, Dentre essas mais de 600 companhias de saúde que a gente olhou, nós selecionamos aproximadamente não, exatamente 27 companhias para investir. Dessas 27 companhias, hoje nós temos 24 companhias que estão ativas dentro do nosso portfólio. Como nem tudo são flores, uma dessas companhias ela quebrou no meio da sua jornada. Acho que vou estar me comunicando aí com alguns empreendedores e também investidores que já passaram por isso. E tivemos também 2 exits dentro do portfólio, o que de alguma forma também nos ajudou a ter alguma validação do que aquilo que a gente estava fazendo estava fazendo certo. Nosso portfólio é razoavelmente jovem, né? Nosso portfólio é um portfólio, ele foi construído prioritariamente entre 2020 e 2023, tá? Então, nos últimos 4 anos foram os anos onde nós mais investimos. O nossa data média se eu considerar todo o portfólio, ele é de setembro de 21. Então nosso portfólio está fazendo 2 anos em média, mês que vem. Então a gente ainda tem um longo caminho para esse portfólio amadurecer, para ele continuar graduando, né, em rodadas subsequentes. A gente sabe que vão ter empresas que eventualmente não vão graduar e, enfim, faz parte de quem resolve tomar risco e investir em algumas empresas, mas a gente está bastante satisfeito até agora com o que a gente vem construindo, com o que a gente vem, com as startups que a gente vem selecionando, é, e de alguma forma, dentro dessa estratégia, né, de empresas privadas, startups, a gente, bem recentemente, não é tão recente, mas em 2021, há 2 anos e meio atrás, nós, com um aumento muito expressivo, né, do número de oportunidades, nós resolvemos olhar para o setor de saúde de forma, assim como nós olhamos na parte de real estate, nós decidimos olhar saúde de forma dedicada, exclusiva. Hoje, a Greenrock, ela quer ter uma casa que investe em saúde de uma forma diferente, uma casa que vai trazer, além de conhecimento de mercado, network, pessoas
advisors, pessoas para ajudar, mas também eu digo que talvez seja o principal as empresas ganham um bom sócio, um sócio que entende o que é empreender, entende as dores do empreendedor, entende que o mercado, para quem empreende, para quem vê de fora, acha tudo muito bonito, mas a realidade é que ela é muito, muito dura, solitária, de muita pressão, é, eu digo que conviver com um investidor precisando retornar capital é sempre muito, muito difícil. Mas eu acho que o sócio que escolhe a gente, ele ganha um bom sócio, um sócio que quer estar do lado, quer acompanhar a jornada, quer trazer insights de quem é um insider do setor, quer trazer insights de quem se conecta com o mercado todo de forma independente, sem precisar, sem ter nenhuma grande corporação por trás, sem ter nenhuma outra empresa por trás onde eu vou estar com algum interesse específico. O meu interesse ele é sempre legítimo naquela empresa que a gente está entrando, naquela empresa que a gente está investindo. Enfim, já falei um monte de coisa aqui, né, sobre a Greenrock. A gente está aqui talvez se eu pudesse contar rapidamente um pouquinho sobre projetos futuros. A Greenrock ela tem um projeto futuro de em breve levantar capital para um segundo fundo. Esse primeiro fundo que nós fizemos, nós usamos 100% capital proprietário das famílias Salomão e Zop. Eu brinco que esse caminho, né, de começar com capital próprio eu digo que fazer a curva de aprendizado com capital próprio. Ela é uma curva que ela é mais confortável, mas a gente acha mais justa. É aquela curva onde o que eu errar, eu erro com o meu capital. O máximo que acontece é eu chorar na cama à noite e falar, pô, saco, errei. Mas a gente sente e tem uma grande convicção de que nos últimos anos a Greenrock tem se tornado referência para empreendedores que querem disruptar o setor da saúde, seja em empresas de tecnologia, estejam em empresas que envolvam economia real, e aí eu estou chamando aí o setor de private equity, né, o setor que é um setor enorme dentro do Brasil, né, de pequenas e médias empresas de serviços de saúde, e a gente está bem convicto que em breve a gente deve ir atrás para lançar esse segundo fundo pela primeira vez com capital de terceiros. E esse movimento ele vem de uma forma que a gente acredita que ela é da melhor maneira possível para o investidor. Ela já vem com uma curva de aprendizado de 6 anos fazendo o que a gente está fazendo, já vem com diversas lições aprendidas nos últimos anos, já vem com uma tese de investimento 6 anos passando no moedor de carne várias vezes e vendo o que sai do outro lado, amadurecendo, crescendo, já vem com um time melhor formatado e estruturado, e já vem com um deal flow, né, um pipeline muito rico e praticamente quase que todos os empreendedores que hoje levantam capital em saúde acabam passando por aqui para falar com a gente, para entender se a tese faz sentido para a gente, entender se a tese é algo que a Greenrock gostaria de investir. Mas eu vou parar por aqui, vou deixar o Léo também falar alguma coisa, né, para não ser um monólogo. Mas esse é o nosso passado, o nosso presente, um pouquinho dos nossos projetos futuros. Boa, uma baita trajetória aí, como diríamos aqui no Sul, né? E de fato, né, acho que
não tem uma startup que está de alguma maneira envolvida nesse mercado de saúde que quando a gente fala sobre a Green Rock, ele já não aplicou lá ou está ali a ponto de aplicar, né, para ter essa conversa. Eu acho que conheço bem o Matheus aí, que tá junto com vocês aí, né, e uma coisa que ele traz é que, cara, sempre a gente vai ter um feedback, né? Sempre a gente vai trazer algum conhecimento para esse empreendedor, seja de avançar com esse investimento, ou seja, por algum motivo não avançar com esse investimento, mas alguma coisa esse empreendedor merece receber de volta, né? Por ter dedicado esse tempo e essa atenção a Green Rock. Eu acho que isso é fantástico, né? Acho que é bom demais. E feedbacks, assim, até alguns deles a que eu tenho acesso ali, feedbacks bastante profundos de quem tem um conhecimento sobre o setor de essas décadas de empreendimento, mas também todos esses negócios analisados e investidos aí ao longo dos últimos anos. E aí, nesse sentido que eu vou fazer essa próxima pergunta, né? Não é tão tradicional ainda, pelo menos aqui no Brasil, fundos nichados, né? E vocês tomaram essa decisão de foco em saúde, é a experiência de vocês, onde vocês acreditam que conseguem contribuir bastante, até acho que uma boa parte da equipe de vocês mesmo, de análise e da equipe do Investment Office aí, também são profissionais ligados à área da saúde, né? Então acho que também isso adiciona um pouco mais de valor. Mas esses anos todos, aí, esses 6 anos aí que quebrando pedra aí e também se machucando aí, mas com recursos próprios, vocês já começaram com investimentos diretos, vocês começaram acessando estruturas de terceiros para acessar esse deal flow. Como que vocês construíram também esse relacionamento com o mercado de inovação, né? Dado que na saúde são referência absoluta, mas o mercado de inovação, de startups, de novos empreendedores que tiveram que conhecer vocês, né? Ou que passaram a conhecer vocês, como que vocês construíram isso? Legal, Léo. Eu vou dividir essa resposta em duas respostas. Primeiro, eu quero comentar em relação a essa questão do feedback que você comentou. A gente, hoje, dentro da nossa rotina, né, de conversar com o empreendedor e de estar próximo do empreendedor, assim como toda casa de investimento, nós temos uma tese de investimento, né? Nós temos um momento onde nós temos maior convicção, maior conforto, né, de escrever o cheque. Então, só para você ter ideia, né, nesses últimos 4, 5 anos, 70% dos cheques que a gente escreveu foi numa fase de rodada seed, tá? Ou pré-série A, tá? Então, isso já mostra um pouquinho que, por exemplo, pré-seed, né, ou as empresas, quando eles estão naquela fase pré-operacional, ou ainda com MVP muito, muito incipiente, né, operando, é um momento que a Greenrock ela tem menos conforto de entrar nas empresas. Porém, a gente tem um mote aqui dentro que a gente quer conhecer 100% dos empreendedores de saúde. A gente quer conversar, inclusive, com as empresas pré-operacionais, a gente quer conversar com as startups que estão levantando o seu primeiro round, pode ser com anjo. E qual que é a proposta de valor que a gente tenta trazer para o founder dedicar o tempo dele, sabendo que eventualmente a Greenrock não vai botar o capital? A nossa proposta de valor, primeiro, é dar, como você mesmo falou, o nosso feedback com a nossa melhor perspectiva dos potenciais desafios que aquele empreendedor pode encontrar com aquela estratégia que ele adotou para a dor que ele está tentando resolver. Então, a gente acredita e a gente já recebeu diversos feedbacks de empreendedores, que ele fala, depois de 6 meses ou um ano, ele fala, cara, lembra daquele feedback que você deu? Cara, foi exatamente assim. E o fato de você ter falado já preparou a gente a desenvolver como que a gente ia contornar aquele desafio que vocês pontuaram. Então, para nós, eu acho que esse é um dos potenciais benefícios que a gente pode trazer dessa conversa. Uma segunda proposta de valor que a gente traz é que, obviamente, pela nossa rede de conexões ser tão inserida dentro do setor, muitas vezes batem aqui, a gente conhece um monte de investidor anjo, somos sócios de diversos investidores anjos. E muitas vezes, nesses papos que a gente tem de forma recorrente com investidores anjos, a gente percebe que, às vezes,
algumas teses conversam muito com alguns investidores anjos, seja pela expertise técnica, seja pelo passado profissional daquele médico ou executivo de saúde. E muitas vezes a gente faz essa conexão daquela empresa com aquele investidor anjo ou potencial advisor da empresa, e a gente já tem tido algum sucesso de fazer essas conexões com algumas empresas, o que pode também ajudá-las a vencer essa batalha, né, de tirar a empresa do zero, do pré-operacional, ou dar aquele grau de, 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 de profissionalização para a companhia através de um advisor ou um investidor anjo estratégico. E em contrapartida, e esse nem é uma contrapartida que a gente pede, mas é parte do motivo que a gente quer estar ali, é porque a gente quer estar presente na vida desse empreendedor quando ele for levantar a rodada seed dele. Quando ele levantar a rodada seed, se a gente fizer bem o nosso trabalho nessa rodada, nesse feedback pre-seed, nessas conexões, eu não tenho dúvida que ele vai ser, que nós seremos o primeiro fundo que ele vai bater na porta e vai falar: Ricardo, cara, vem aqui, cara, vocês ajudaram a gente pra caramba, vem olhar nossa empresa agora que a gente está captando um seed, crescemos, resolvemos esses desafios, agora os desafios são outros. Então, essa é um pouco do nosso value proposition aqui para essas companhias que estão aqui passando com a gente no dia a dia, tá? Em relação à sua segunda pergunta, né, de como foi o nosso framework, né, ou estratégia, né, de como se inserir no contexto de inovação, startups, ele foi uma estratégia que ela de fato foi a gente a gente quando a gente começou a decidir a construir a tese, a gente já sabia que nós queríamos ser investidores diretos nas companhias. Nós já sabíamos que esse era o desejo, nós já sabíamos que esse era onde a gente acreditava que entregava o maior valor possível, principalmente a empresas de saúde. Mas, como você mesmo sabe, e muita gente aqui também pode estar passando por essa dificuldade, é muito difícil, muitas vezes, você se inserir no ecossistema. E, na prática, a nossa inserção nesse ecossistema se deu, acho que por três grandes frentes. A primeira grande frente foi assim, passar a frequentar todos os eventos do ecossistema. Eu quero ver, eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero saber quem olha, eu quero saber quem frequenta, eu quero conversar, literalmente gastar sola de sapato para fazer a coisa acontecer. E aí não tem milagre. O milagre é você comprar vários sapatos, mas de resto não tem milagre. Ah, acho que o segundo fator que nós sempre fizemos questão de deixar as portas abertas, e isso é assim até hoje, nós conversamos com todos os empreendedores de saúde. Não importa o estágio, não importa a maturidade, não importa se esse cara está pré-operacional, não importa se esse cara já está maduro e eventualmente, cara, vamos tomar um café. Esse é parte do que a gente acredita que faz com que você possa trazer valor para o ecossistema, e aí eu estou falando não só do ecossistema de inovação, mas para o ecossistema de saúde, tá? E teve uma terceira estratégia, que essa estratégia ela pode se aplicar para várias pessoas, vários investidores, que foi começar a botar o pezinho na água, né? Então a gente começou a fazer um investimento direto, aí alguns fundos bateram na nossa porta e falaram: pô, legal que vocês são especializados em saúde, vocês não querem investir aqui no fundo? Mas nosso fundo não é de saúde. A gente, não tem problema. Mas a gente começou a investir em alguns fundos de saúde, nos aproximamos de alguns fundos de saúde. Como qualquer tipo de relação na vida, alguns fundos a gente se aproximou mais e ficou muito próximo, trocando pipeline de uma forma mais ativa, e isso ajudou muito na construção do nosso pipeline. E alguns fundos
isso não aconteceu ou aconteceu numa menor proporção. Mas eu acho que boa parte dessa curva de aprendizado que eu cito também, né, ao virar cliente de um fundo de investimento, você também consegue entender a dinâmica de várias coisas do mercado. Você consegue entender a dinâmica de como funciona quando você faz um compromisso de investimento para um fundo. Como funciona, como o fundo marca o valor daquele ativo. Como ele analisa, como ele coloca naquele relatório de acompanhamento, como ele trata aquela empresa, né? Como ele cuida daquela empresa. Então, isso também nos ajudou, de alguma forma, a lapidar aquilo que a gente olhava e admirava, né? Falava, cara, olha que legal como esse fundo faz. Pô, que legal. E, obviamente, isso acelera a curva de aprendizado. Mas nós também olhamos o contrário, né? A gente olhou diversas práticas onde a gente falava, nossa, putz, se algum dia eu for fazer isso, nossa, eu tenho que fazer muito diferente disso, porque isso aqui está longe de ser algo que deixa o cliente satisfeito ou feliz. E aí o cliente, investidor, né? Então, eu acho que essas são as respostas e um pouquinho da cozinha, assim, de como a coisa aconteceu aqui na Greenrock. E tu sabe, né, principalmente voltando ali na parte do feedback, a gente recebeu aqui, acho que na nossa primeira temporada ainda, o Matheus Schettini da Upload, e ele trouxe, né, que, cara, a gente tenta produzir bastante conteúdo, né, falando lá da Upload, do próprio Rodrigo, né, que tem um canal lá bem reconhecido sobre VC, de trazer esses feedbacks, essas conversas mais difíceis, porque no Venture Capital, é muito fácil achar uma saída para qualquer uma das respostas. Não, não está dentro da minha tese. Não, aqui alguma coisa aconteceu. Pô, teve algum possível conflito com alguma startup que a gente está analisando aqui. E dedo na ferida mesmo, assim, é muito poucos que colocam, né? E acho que sim, a gente precisa ter um bom relacionamento. Não dá para sair dessa parte da educação aí, de quando for dar esse feedback, mas muitas vezes o que o empreendedor busca é realmente esse feedback sobre alguém que conhece aquele mercado, ou sobre alguém que traga efetivamente os motivos de não avançar naquela oportunidade, né? E pode ser inclusive tese, pode ser inclusive conflito com outras startups, mas que isso seja bem claro, né, e bem dito, né? E acho que uma boa parte aqui a gente busca trazer mentorias para as startups que já passaram aqui pelo nosso ambiente, pela nossa plataforma, e normalmente os mentores que recebem as melhores avaliações, né, os melhores retornos, são aqueles que realmente tocaram num ponto onde, às vezes, o empreendedor até sabia que aquela era uma parte onde ele deveria dar um pouco mais de atenção, mas quando o cara vai para o mercado se expor em busca de recursos, sempre trabalhando na próxima rodada, muitas vezes existe esse sentimento de não mostrar vulnerabilidades, né? Porque, poxa, depois eu vou ter que bater na porta do cara para levantar a próxima rodada, então eu não quero mostrar que o meu negócio tem um possível problema ou alguma coisa. Então todas as conversas, ou uma boa parte das conversas, ficam numa parte mais superficial dela, né? E acho que o ganho, tanto para o investidor que está interagindo com aquele empreendedor, mas muito mais para o empreendedor que está interagindo com aquele investidor, ou com aqueles grupos, ou com aqueles mentores, advisors, é quando tem esse dedo na ferida aí, né? De uma maneira educada, sem machucar ninguém, assim, mas uma dinâmica de conselho também, né? Então, muitas vezes, aquela pergunta que explorou aquela parte não dita da apresentação é o que gera mais valor, né, dentro daquela conversa. Então, acho que acreditamos muito também, né, que embora seja um mercado cheio de dúvidas, algo sendo construído e muitas vezes ainda num estágio inicial de algo que vai ser muito grande lá no futuro, mas a gente precisa ter essas conversas mais abertas, né, e de certa maneira ter essa criação de conteúdo, né, poder contar contigo aqui também para se expor, trazer aí o que deu certo, o que não deu tão certo dentro de todas as dinâmicas de vocês. Acho que isso também encoraja que mais pessoas, né, possam
ter essa dinâmica, assim. Falo que, pô, tive acesso aos feedbacks de vocês e realmente, né, são diferenciados em relação a outros instrumentos, a outros grupos, né, que a gente costuma interagir. Realmente vocês buscam trazer bastante valor dentro de cada uma dessas interações. Então já deixo o meu agradecimento em nome dos empreendedores aqui também, né, e acho que realmente estão fazendo diferença dentro do mercado de saúde. Acho que esse é um foco de vocês que eu quero explorar um pouco mais, mas tem oportunidade também para que em vários outros mercados tem muita gente boa investindo, construindo instrumentos de investimento que também tem capacidade, né, de dar esses feedbacks aí bem direcionados. E aí, em relação a saúde, né? Pô, quando a gente fala saúde, parece assim, pô, é saúde. Mas aí quando a gente começa a ir um nível abaixo, pô, tem o bem-estar, tem a vacina, tem a clínica mesmo, tem o diagnóstico, tem a produção de medicamentos, tem a distribuição disso tudo. Vocês, é saúde como um todo ou tem algum foco dentro dessa parte da saúde? Boa. Excelente pergunta. Até porque saúde, né, é um termo tão genérico que hoje qualquer coisa pode ser saúde, praticamente qualquer coisa. A nossa tese de saúde, e aí, né, já pegando aquele gancho que eu acabei não respondendo na última pergunta, né, dos fundos de nicho, a gente acredita, né, que assim como a gente tem um mercado de investimento, né, em venture capital aqui no Brasil tão que ele é tão novo, né, sob uma perspectiva e ótica do prazo que existem os fundos de venture capital nos Estados Unidos, eu vou usar como benchmark, que a gente acredita que os fundos de nicho eles chegam ao mercado quando o mercado começa a mostrar sinais de amadurecimento, né? Nos Estados Unidos isso aconteceu. Lá nos Estados Unidos você tem, poxa, dezenas de fundos de saúde, por exemplo, que só fazem o que a gente vai buscar fazer aqui. E agora no Brasil a gente está vendo, né, cada vez mais gestores buscando se diferenciar dentro do mercado, explorando teses nas quais eles talvez acreditam que eles têm uma maior diferenciação e uma maior capacidade de selecionar bons ativos ou ativos, que eu vou usar aqui um termo em inglês, fora do mainstream, né? Como que ele vai conseguir selecionar um bom ativo pelo seu boa capacidade de fazer uma leitura diferente da maioria do mercado, né? Então, eu acho que esse movimento eu acho que a gente vai ver muito, tá? Cada vez mais a gente deve ver fundos sendo lançados nos próximos anos que vão buscar atacar nichos específicos. Eu acho que isso é muito bem-vindo, porque isso vai trazer maior profundidade para diversos setores, para o mercado de investimento, isso vai ajudar os empreendedores, e isso vai também possibilitar com que alguns fundos que são agnósticos, né, que fazem qualquer tese, possam ter também sócios que sejam especializados, né, em determinados segmentos. A nossa tese de investimento, ela é uma tese, como ela é dedicada à saúde, e saúde, a gente entende que ela é grande. É um mercado grande, é um mercado que ele pode variar de serviços de saúde a bem-estar, beleza e até biotecnologia, tá? Hoje, nós olhamos essas 4 verticais aqui dentro, tá? Então, a gente olha serviços de saúde, que podem ir de serviços digitais a serviços reais, né? Até, eventualmente, plataformas de bem-estar, até, eventualmente, produtos de bem-estar, até beleza. E aí, beleza, a gente pode estar falando de produtos, até, eventualmente, moléculas, injetáveis, clínicas e também biotecnologia. Porém, o nosso viés, ele vai ser sempre, a nossa prioridade vai ser sempre aquilo onde a gente acredita que a nossa proposta de valor, ela é maior. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos falar aqui
do setor de beleza, que é até um setor, se tiver médico ouvindo, ele pode até discordar de mim e falar que beleza, pô, beleza é saúde. A gente, na nossa visão, a gente acredita que beleza, diversos setores tangenciam de forma muito fortemente com saúde. Então, eu vou dar um exemplo de duas empresas que já passaram aqui. Passou uma empresa aqui que ela tinha, ela estava construindo um dermocosmético que faria traria um benefício para a pele. E eles iam lançar um produto novo no mercado, um modelo bem assim, de um produto de consumo para inicialmente vender online e tudo mais. Legal. Essa tese, ela se aproxima muito mais de um varejo do que de saúde. Por outro lado, veio aqui uma empresa que ela tinha desenvolvido em laboratório uma molécula que ela estava vindo para substituir um preenchedor facial que seria utilizado de forma exclusiva no consultório médico, para que fosse um preenchedor, né, um preenchedor facial, porém que traria inúmeros benefícios em relação ao produto que é o mais utilizado no mercado hoje. Esse é o tipo de empresa no setor de beleza que se aproxima mais com a nossa proposta de valor. A gente está falando de desenvolvimento científico, a gente está falando que precisa se construir um canal de venda muito próximo ao médico. Esse produto ele é utilizado em consultório médico, então se aproxima muito mais de saúde do que um produto que é simplesmente um dermocosmético. A gente olha tudo, tá? A gente olha tudo. Mas a nossa tese se aproxima mais quanto mais próximo de saúde a tese estiver. Vou dar um exemplo agora com biotecnologia. De vez em quando aparecem aqui teses de biotecnologia que estão no setor de comida, como você falou, as food techs. E muita gente olha as food techs, poxa, eu tenho proteínas vegetais, eu tenho aqui cultura, cultura, né, de carne em laboratório, eu tenho diversas soluções que são muito legais e que, se você for olhar sob a ótica do quanto que isso eventualmente pode ser relacionado ao bem-estar, isso pode ser relacionado, é, mas na nossa visão, isso fica muito distante de saúde e se aproxima muito mais do mercado de varejo. Então, quanto mais distante, menos, quer dizer, né, menos vai se aproximar com aquilo que a gente acredita que eu posso entregar valor para aquela companhia. Por exemplo, numa tese de biotecnologia, que a empresa está buscando desenvolver uma nova molécula para, por exemplo, distrofia muscular. Essa tese me interessa, porque essa tese eu consigo entender melhor, eu consigo entender quem na ponta vai usar esse tipo de molécula. Então, essas são um pouquinho da cara de como a gente, de como que a gente olha empresas que às vezes estão em segmentos muito parecidos, né, ou no mesmo segmento, porém, às vezes a tese ela se aproxima mais de um outro setor, isso acaba interessando menos, e às vezes se aproxima muito da saúde, e aí acaba nos interessando mais, porque a gente tem, a gente acredita que a gente tem mais condição de entregar valor para essa empresa e ajudá-la a trilhar o caminho aí desde o nosso investimento. Boa. Ah, vou querer depois que tu traga alguns cases aí dentro do portfólio também, mas dando uma olhada lá no site de vocês, eu achei lá a Beacon Founders. Pô, tem lá o teu xará, né, o Ricardo Duarte, pô, gosto demais dele, sou fã dele, né? Como que a Beacon entra dentro dessa estratégia de vocês? Boa. A Beacon, ela foi talvez a única exceção da nossa tese focada em saúde dos últimos 2 anos e meio. A Beacon, ela é uma companhia que ela não tem nada a ver com saúde. Ela é uma tese
que ela busca aí criar a diversificação, né, para o fundador. E ela entrou dentro do nosso portfólio de investidas, basicamente por dois motivos. Primeiro é porque a Greenhawk tinha um relacionamento com o Ricardo há uns 5 anos. A gente já conhecia ele, não só, né, não só como family office, mas assim, o Ricardo foi das grandes pessoas que nos ajudou aqui em diversos movimentos que a gente teve que fazer aqui dentro do family office, indicando pessoas para conversar. Então a gente já tinha uma admiração muito grande, mesmo antes dele fundar a Beacon. E o segundo motivo foi porque quando a gente olhou o modelo do que ele estava construindo e o que isso poderia, de alguma forma, trazer, a gente enxergou que existia uma proximidade muito grande com, eu vou chamar assim, né, com um modelo do que é feito aqui com o chapéu family office, não com o chapéu fundo de saúde. Então, houve um grau relevante de discussão. Se o Ricardo estiver ouvindo, ele vai lembrar, porque a gente gostava muito da tese, a gente queria fazer, mas a gente tinha ali cravado que não faríamos mais nada fora de saúde. E aí, nós, entre nós, né, e talvez essa seja a beleza de não fazermos, de não ter capital de terceiros, a gente resolveu fazer a nossa última flexibilização antes de pegar capital de terceiros. A gente decidiu participar da rodada de investimento da Beacon, nos tornamos sócios, e teoricamente será a nossa última companhia fora do setor da saúde, é, porque a partir do momento que a gente levantar esse próximo veículo de investimento e tiver o capital de terceiros, aí eu garanto que nós não teremos mais nenhuma empresa fora de saúde. Mas essa é a história. Ah, e agora que eles saíram lá do Stealth Mode, né? Acho que vamos ouvir cada vez mais falar sobre eles. Acho que é um modelo muito diferenciado de alinhamento de incentivos, aí olhando uma dinâmica diferente, né? Do que olhando mais para o lado empreendedor e ele sofrendo os riscos dele, né? Como é que ele consegue fazer essa distribuição? Acho que pô, vai ser um case sensacional aí e muito bom estar perto dessa galera aí, né? De todos aí, seja da Green Rock, seja da própria Beacon aí. Acho que pô, vai ter muito barulho sendo feito ainda ali e mais do que isso, né? Muita coisa legal sendo gerada para os empreendedores ali que fazem parte da Beacon e novas iniciativas aí que podem vir a acontecer. E dentro do portfólio de saúde de vocês aí, tem alguns cases que tu gostaria de destacar? Olha, eu acho que, assim, dentro do nosso portfólio, nós temos empresas em diversos estágios de maturidade, em diversos subsetores da saúde, tá? Eu vou tentar começar pelas empresas com estágio um pouquinho mais maduro, tá? Então, nós temos empresas na área de educação médica, como a Sanar, que já é uma empresa que já conseguiu se graduar diversas vezes, já levantou série B, série C, já fez aquisição de companhia. A gente tem, por exemplo, uma companhia que é lá de Fortaleza, que é a Clínica Sim. A Clínica Sim é uma empresa que ela é a famosa clínica popular, porém com um layer de tecnologia que talvez eu arriscaria dizer que é o melhor layer de tecnologia de clínica popular do Brasil. É um modelo que trabalha do jeito que a gente acredita, a gente não gosta muito do modelo de franquias em saúde. A gente acha que saúde é um setor que você tem que controlar a assistência de forma muito próxima. Então, o modelo da Clínica Sim também, que já é uma empresa bastante grande, lá no Nordeste, principalmente. Temos uma empresa, por exemplo, que
que é uma empresa de infraestrutura para o médico as a service, né, que é a Livance. A Livance, ela é conhecida aí como cowork médico, né, mas ela não é, ela é muito mais do que um cowork médico. Hoje, só para você ter uma ideia, mais da metade da base não é médico, são outros profissionais da saúde, são psicólogos, são fisioterapeutas, são nutricionistas, que já utilizam as instalações da Livance para fazer seus atendimentos de saúde. Também é uma empresa que já fez aí, já passou por N rodadas de investimento. Então, são as empresas, vou chamar assim, que a gente tem com um grau de maturidade e que estão aí fazendo um trabalho muito, muito legal e resolvendo dores que são enormes dentro desse nosso mercado. E posso citar algumas empresas que são, vou chamar assim, menos maduras dentro do nosso portfólio. Nós temos empresas que, por exemplo, é, que nós investimos a, é, no nosso histórico a gente fez 3 ou 4 pré-seeds, tá? E consequentemente essas são as empresas que são mais imaturas no portfólio porque elas foram investidas num estágio ainda de praticamente pré-operacional ou recém-operacional, né? Então, nós temos empresas que estão ainda desenvolvendo stack tecnológico, que estão buscando achar o market fit, ou que acharam o market fit super recentemente, como o caso delas é a Close Care, do André Camargo, que descobriu o market fit há uns 6 meses e está experimentando um crescimento incrível e deve agora capturar uma rodada seed em breve. É, e temos também empresas em outros dois espectros, como, por exemplo, empresas de biotecnologia, empresas que estão. Uma empresa que é a NIAID, ela tem uma plataforma de inteligência artificial que busca buscar o melhor target para se fazer uma pesquisa, né, para se fazer testes pré-clínicos. Então, é uma tecnologia muito legal. A empresa ela está tendo resultados muito, muito interessantes. E temos também outra empresa de biotech, que também está super early, mas que é uma empresa que ela está desenvolvendo, ela tem como propósito desenvolver moléculas de microRNA para o setor muscular do nosso corpo. Então, é uma empresa que também tem um super, super potencial, mas que também vai ter muita água para passar debaixo dessa ponte. E no nosso último segmento, nós temos empresas que eu vou chamar assim, uma carinha mais de economia real, tá? Nós temos uma empresa que, inclusive, não está no nosso site de forma proposital a pedido do empreendedor, porque ele não quer publicar o investimento, mas é uma empresa que ela é, por exemplo, no setor de nefrologia. O setor de nefrologia, ela é o setor que cuida dos doentes renais crônicos, tá? E é uma empresa que ela, desde o nosso investimento, ela conseguiu triplicar sua receita através da abertura de novas unidades, através e experimentou um crescimento bastante acelerado pela sua estratégia de como ela ia fazer esse crescimento. E que na nossa visão, e é como a gente sempre gosta de ver, é o crescimento alinhando incentivos com a fonte pagadora, né, com as operadoras de saúde, com uma boa medicina, com protocolos clínicos alinhados com a fonte pagadora, com bons diagnósticos do estágio de qualquer doença que seja, para que o melhor tratamento seja dado para aquele paciente. Ou seja, hoje no Brasil, quando a gente pensa, só o fato de você fazer um bom tratamento, uma boa saúde, algo sério, a gente já percebe que você larga na frente de alguns. E é isso que a gente busca fazer. E é assim que a gente fez no passado, e é assim que quando a gente vai investir, é isso que a gente busca dentro dos nossos empreendedores. É como que a gente vai fazer uma boa medicina, como que a gente vai dar uma boa assistência de saúde. A chance de você
fazer algo bem feito e que dê certo, ela já fica grande só porque existe tanta gente fazendo coisa errada, você já larga na frente de um monte de gente. Sensacional. Eu fico na torcida por vocês, mas também fico na torcida porque tudo que envolve saúde, né? Dando certo, conseguindo ter o crescimento e o tamanho adequado, chegando nos objetivos aí, faz bem para todos nós, né? E agora a gente olhando pro futuro aí, seja dentro do mercado de VC, seja dentro da própria Greenrock, seja do mercado de saúde, né? Usando um pouco da tua bola de cristal, o que tu tá enxergando aí como próximos movimentos? Legal, Léo. O mercado de saúde, como a maioria de vocês deve estar acompanhando, ele está muito amassado nesse momento, né? A gente lê notícias sobre operadoras tendo rombos bilionários, notícias que inflação médica e reajustes de plano de saúde na casa dos 20, 25%. Então, todos os beneficiários estão pé da vida, porque está ficando muito caro. A gente ainda tem uma população que é 75% da população desassistida por plano de saúde, então, que são usuários de forma exclusiva do Sistema Único de Saúde. Nós temos prestadores de saúde, como hospitais, clínicas, laboratórios, todos também, assim, colocando o narizinho para fora d'água para conseguir respirar, para conseguir pagar a conta. Não tem sido infrequente vermos diversos dessas empresas fazendo aportes nas suas operações por questões de liquidez e por questões de alavancagem. Então, eu acho que esse momento ele vai ser muito único, na minha visão. A maioria das companhias e dos incumbentes, eles estão apertados. E na minha visão, isso faz com que eles direcionem toda a sua energia e seus recursos para o seu core business, para aquilo que gera resultado para a empresa. E muitas dessas empresas já estão reduzindo ou até eliminando aqueles times de inovação, time de desenvolvimento interno de tecnologia. E na minha visão, isso abre uma avenida brutal para quem quiser empreender em saúde. Visto que os incumbentes estão enfrentando dificuldades operacionais, isso vai trazer menos concorrência de quem é muito capitalizado no mercado. E isso vai trazer oportunidades para que soluções que venham endereçar dores de mercado apareçam e consigam ganhar atração e crescimento de uma forma muito mais rápida do que eventualmente aconteceu nos últimos 2, 3 anos, onde, quando você ia tentar vender numa grande empresa, ela olhava para você e falava assim: deixa eu ver se eu consigo copiar esse cara. Hoje, ela não só não consegue, como ela não quer, porque ela quer salvar o negócio dela para não quebrar, para desalavancar. Então, ela tem outras prioridades. E isso, na minha visão, vai trazer uma oportunidade para diversas startups de tecnologia, diversas novas empresas que vão vir para resolver dores do mundo de saúde, que consigam tracionar e vender com uma velocidade maior do que elas conseguiam há tempos atrás. Então, eu acho que a perspectiva é positiva. E temos também a ótica de que o mercado de venture capital no Brasil está amadurecendo. Nós temos cada vez mais fundadores de boa qualidade, fundadores que já estão fundando a sua segunda empresa, sua terceira empresa, fundadores que já montaram times, fundadores que já trabalharam os últimos 3, 4, 5 anos nas startups de maior holofote do país, e isso trouxe um aprendizado, uma curva de aprendizado muito boa para essa próxima safra. Então, eu acho que essa combinação de bons empreendedores com mais experiência, misturado a incumbentes menos propensos a investir em tecnologia, isso pode trazer uma combinação super explosiva para os próximos 5 a 10 anos em empresas de tecnologia em saúde. Mas precisa escolher a dor certa, precisa escolher a maneira certa de como fazer isso.
Eu brinco que não dá para pegar uma empresa que deu certo lá fora, mudar a apresentação, mudar o nome e falar, vou fazer isso aqui no Brasil. Precisa entender o mercado de forma profunda, a dor que você quer resolver de forma profunda. Então, eu brinco que eu estou bastante otimista, e acho que a gente vai viver um ciclo bastante bom, no setor da saúde, nos próximos 5 a 10 anos. Sensacional, excelente visão aí e um bate-papo espetacular aqui, né? Gostei demais aí dessa nossa conversa. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Green Rock. E aí, te deixar um espaço também aí para uma mensagem final para a galera que nos acompanhou até aqui. Boa, Léo. Eu que agradeço o convite. Cara, super legal. Obrigado pelo espaço também, por poder compartilhar um pouquinho aqui do que a gente vem fazendo. Cara, eu acho que a mensagem final que eu deixo aqui, né, para empreendedores, investidores, eu vou tentar me comunicar com algumas pessoas. A gente tem visto que para diversos empreendedores e investidores, o Brasil está vivendo a primeira crise do mercado de venture capital. Mas a gente tem deixado muita gente traumatizada. Então, eu tenho conversado com muito empreendedor, alguns investidores anjo, que tomaram muito calor, muita porrada nos últimos anos. Eu digo que se você acredita muito em um projeto, ou se você acredita ainda muito nesse mercado de inovação, tecnologia, de como impactar a vida das pessoas, seja com saúde ou com alguma outra solução que seja até fora da saúde, não deixe de ir atrás. Apesar de parecer que a gente está ali afundado na lama, entenda que nós vivemos sempre ciclos. Pode ser que a gente viva aí, depois dessa crise aí dos últimos praticamente 2 anos, pode ser que a gente consiga talvez sair bem melhor do que nós entramos, e que o ciclo, ele daqui a pouco ele inverte, a seta inverte, e as coisas vão conseguir sair, as coisas vão caminhar. Então, resiliência, foco e força para conseguir conquistar aí tudo que vocês querem conquistar. Ótimo, compartilho da mesma visão. Muito obrigado também para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Temos ali vários episódios publicados no próprio podcast. Temos a nossa newsletter 1248 todas as sextas-feiras. Também todas as redes sociais aí da CapTable. Muito obrigado e até uma próxima.